Dona Teresa sempre foi uma mulher de hábitos simples, daquelas que se levantam antes do sol para preparar o café e cuidar das galinhas no quintal. Residindo sozinha em uma modesta casinha de madeira no interior de Minas Gerais, ela estava rodeada por laranjeiras e pelo aroma da terra úmida. A vida nunca lhe trouxe facilidades, mas havia algo que a impulsionava: o amor incondicional pelo filho Rogério. Desde pequeno, a mãe lhe ensinou a valorizar, trabalhar e agradecer por cada refeição. Após a morte do marido, que perdeu a vida tragicamente ao ser atingido por um tronco durante uma derrubada de eucalipto, Teresa fez uma promessa diante do caixão: nunca deixaria faltar nada ao filho, e cumpriu essa missão com afinco. Entretanto, tudo mudou quando Rogério, já adulto, pediu que ela deixasse a roça. "Vai embora, mãe. Aqui não é asilo para a velha", disse ele, e essas palavras feriram profundamente o coração de Teresa, que dedicou toda a sua vida ao filho. Sua partida, no entanto, mudaria o rumo de tudo. A narrativa se inicia com a câmera se abrindo na estrada vermelha da roça ao entardecer. Dona Teresa, com 72 anos, caminha lentamente, segurando uma mala gasta em uma mão e um retrato antigo na outra. O céu, carregado de nuvens, anuncia chuva, criando um clima de expectativa. Ela para, respira fundo e lança um olhar para trás, observando a casa simples que vai se tornando distante. As palavras do filho ainda reverberam em sua mente, como se ele estivesse ali presente. Com os olhos voltados para o retrato de Rogério, ainda menino, sujo de barro e sorridente em seu colo, ela murmura: "Deus, dá coragem a este coração." Um caminhão passa levantando poeira, e o motorista, curioso, reduz a velocidade, mas acaba seguindo seu caminho. O vento agita as árvores do quintal e a primeira gota de chuva cai sobre a foto. Teresa protege a imagem com a palma da mão e continua sua caminhada, decidida. Sua voz, embora cansada, é firme ao dialogar com a própria lembrança, afirmando: "Meu filho, um dia você vai entender." A câmera se aproxima do retrato até que ele preencha a tela, e antes do corte, ouvimos o ranger distante da porteira que ela acaba de deixar para trás. A narração insinua o desconhecido, despertando a curiosidade do público. Quando ela retornar, nada será como antes, e você ficará perplexo com o que ocorreu no desfecho. O retorno de Dona Teresa surpreenderá a todos e tocará o coração de quem acompanhar sua trajetória. Então, inscreva-se, deixe seu like e fique comigo até o final, pois essa história certamente tocará seu coração. Dona Teresa vislumbrava um futuro promissor para seu filho, enquanto os vizinhos observavam a criança correndo descalça pelos pastos. "Um dia você vai estudar, meu filho." Ela sonhava que ele não enfrentaria a vida difícil que ela conheceu, enquanto costurava as calças do menino com linha e fé. Rogério cresceu ouvindo essas palavras, e com o tempo, a roça tornou-se pequena demais para ele. Ao concluir o ensino médio, decidiu arriscar a sorte na metrópole. Orgulhosa, a mãe vendeu uma parte do terreno para custear o aluguel e os estudos dele. Na despedida, ela o abraçou forte, pedindo que nunca esquecesse suas raízes. Ele sorriu apressado, prometendo voltar assim que se estabelecesse por lá. No entanto, os anos se passaram e Rogério nunca mais retornou. Enquanto isso, Dona Teresa aguardava na varanda, vestida com seu simples vestido, olhando para a estrada e o portão de madeira que rangia ao vento. Cada vez que o correio passava, seu coração acelerava, mas logo a esperança se esvaía. Às vezes, falava sozinha, contemplando o retrato dele na parede, perguntando-se se ele estava se alimentando bem, dormindo adequadamente e se Deus o protegia. Até que um dia o telefone tocou. Era a voz dele, diferente, mais fria e apressada. "Mãe, estou pensando em ir para aí por um tempo", disse. O coração dela se encheu de alegria, mas mal sabia que aquela volta não traria o filho que ela criou,
e sim um homem que o tempo e a cidade transformaram profundamente. Rogério chegou à roça em um carro velho, com um olhar cansado e um orgulho ferido. A cidade havia consumido seus sonhos. Após perder o emprego, o apartamento e até os amigos, ele não tinha mais ninguém além da mãe. Dona Teresa o acolheu de braços abertos, com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de felicidade. Meu filho, eu sabia que um dia você voltaria para casa, disse ela, envolvendo-o em um abraço apertado. Rogério mal respondeu, apenas olhou ao redor, observando as paredes de madeira, a fumaça do fogão a lenha e as galinhas que corriam pelo quintal. Ainda está tudo igual, mãe? Perguntou com um tom de desdém. Igualzinho, meu filho. A casa te esperou, assim como eu. Nos primeiros dias, ele fingiu estar bem, dormindo até tarde e reclamando da comida e do cheiro do lugar. Dona Teresa fazia de tudo para agradá-lo, preparando seus pratos favoritos: feijão tropeiro, frango com quiabo e bolo de fubá. Será que ele conseguiria reencontrar a felicidade naquele lar? No entanto, Rogério quase não comia, vivendo com o celular na mão e tentando se conectar com conhecidos da cidade. Mãe, esse lugar é muito parado, dizia impaciente. Não tem nada para fazer aqui, nem internet que preste. Aqui tem sossego, Rogério, e tem quem te ama, respondeu ela, mas ele não a ouvia. Aos poucos, a impaciência de Rogério se transformou em grosseria, e ele começou a criticar tudo, desde o canto do galo até a comida simples e o jeito de sua mãe. Certa noite, durante o jantar, empurrou o prato para longe e disparou com desdém. A senhora já pensou em vender essa casa e se mudar para a cidade? Dona Teresa, tomada de surpresa, indagou. Não. Para quê, meu filho? Esta terra pertenceu ao seu pai. É o que temos. Ele riu amargamente. O que temos? Isso aqui é um atraso de vida, mãe. O silêncio se instalou à mesa, e o olhar dela se perdeu na chama do fogão, enquanto sentia uma dor profunda. Ela percebia que o filho que retornara não era o mesmo menino que partira anos atrás. A cidade havia levado o coração dele embora. Nos dias subsequentes, a atmosfera tornou-se pesada. Rogério evitava diálogos, passando horas trancado no quarto, e quando falava, era apenas para reclamar. A mãe tentava puxar conversa e relembrar momentos do passado, mas ele cortava tudo com impaciência. Em uma manhã, ela o encontrou sentado na varanda, encarando o celular e bufando. Algum problema, meu filho? Questionou. O problema é estar aqui, mãe. Eu não sei como a senhora consegue viver nesse fim de mundo. Dona Teresa, com voz suave, respondeu. Nós aguentamos porque aprendemos a ser gratos. A vida é dura, mas é real. Irritado, ele levantou-se e foi para o quarto, batendo a porta com força. Dona Teresa olhou para a estrada, enxugou uma lágrima com o avental e murmurou. Deus, dá-me paciência para entender o coração do meu filho. Naquela tarde silenciosa, começava o distanciamento entre mãe e filho, uma distância que não se mede em metros, mas em sentimentos. Quando Rogério voltou a pisar no terreiro da casa onde cresceu, a terra vermelha grudou em seu sapato da cidade, como se quisesse lembrá-lo de suas raízes. O sol já se escondia atrás dos morros, e o aroma do café fresco se misturava ao cheiro da lenha queimando no fogão. Dona Teresa abriu o portão, com as mãos tremendo e um sorriso tímido nos lábios, os olhos umedecidos. Entre, meu filho. A casa é sua, disse fazendo espaço para ele passar. Minha, ele riu de canto, questionando-se se conseguiria reencontrar o que havia perdido. Vamos ver se conseguimos resolver isso aqui primeiro. Ela ignorou a ironia e ajeitou um prato fundo com feijão tropeiro, acrescentando alguns pedaços de torresmo que guardara para uma ocasião especial. Coma enquanto está quente, Rogério. Comida boa é comida simples. Dona Teresa acordava antes da luz do dia, preparando tudo para o café, o pão de queijo e a roupa lavada. Na varanda,
Tentava estabelecer um diálogo com o filho, lembrando-se de quando ele corria descalço por aquele quintal com o Stilling no bolso. Mãe, isso já é passado. Preciso verificar se alguém da cidade me responde. Talvez uma oportunidade de trabalho, um contato. Ele deu de ombros, mexendo no celular sem olhar para ela. O silêncio se estendeu, interrompido apenas pelo estalo da lenha no fogão a lenha. Esse fogão me aquecia nas noites frias quando você estava com febre. Foi aqui que aprendi a te prover quando tudo faltava. Para ela, a fumaça tinha o aroma de vida. Nos dias subsequentes, o retorno de Rogério à roça assumiu ares de rotina. Acordava tarde, evitava o trabalho e reclamava do canto do galo, da água do poço e do sinal fraco. Contudo, a roça insistia em chamar o coração do rapaz, com a cantoria das cigarras à tarde, o cheiro da terra após a chuva e a lua imensa iluminando o curral. Certa tarde, o vizinho, seu Zé Marçal, apareceu na cerca com o chapéu na mão. Boa tarde, dona Teresa. Este é o seu menino? Sim, seu Zé. Ele voltou para ficar um tempo. Preciso de ajuda para consertar a cerca lá do fundo. Se ele quiser pegar no alicate, paga o dia. Rogério cruzou os braços e respondeu: Não vim para ser peão, não, senhor. Isso é trabalho pesado. Seu Zé assentiu educadamente e despediu-se. Dona Teresa, envergonhada, agradeceu, mas falou de maneira mais firme. Trabalho não diminui ninguém, meu filho. Apenas traz dignidade. A resposta de Rogério foi um golpe no peito de Teresa. Dignidade é ter dinheiro, mãe. Aqui não há futuro. Ela respirou fundo, ajeitou o lenço na cabeça e decidiu não insistir. Naquela noite, contudo, escreveu algumas linhas em um caderno antigo, desejando que Deus iluminasse a mente do seu menino. O que ele busca pode estar onde menos imagina. Guardou o caderno na caixa escondida sob as tábuas do quarto, um esconderijo ancestral onde mantinha recordações e documentos importantes. Na manhã seguinte, a vida exigiu atenção. A cerca do curral cedeu com a ventania e o bezerro mais novo escapuliu pelo pasto. Dona Teresa correu com o cajado e Rogério, relutante, teve que acompanhá-la. Vai por ali, meu filho. Fecha a porteira de cima. Por onde, mãe? Esse mato todo e esse caminho tortuoso pela trilha do pé de ingá. Você esqueceu? Mesmo sem vontade, ele obedeceu. Após meia hora, o bezerro voltou para o cercado. Rogério chegou ofegante, com as mãos sujas de terra e a camisa colada de suor. Ao interromper-se por um breve momento, o passado sussurrou em seu ouvido, trazendo à tona memórias da infância, quando corria e ria, aprendendo onde o solo se afundava após a chuva e onde a água brotava por trás das pedras. Ele hesitou, confuso com suas recordações. Mãe, a senhora ainda conserva a velha enxada do pai? Sim, guardo. Está atrás do galpão pendurada. Por que pergunta? Apenas lembrei. Contudo, a lembrança foi efêmera. Ele retornou ao telefone, relembrando contatos antigos e promessas de entrevistas que nunca se concretizavam. Irritado, murmurou: Isso aqui me atrasa, me puxa para baixo. Dona Teresa, do outro lado da porta, ouviu seu desabafo e encostou a testa na madeira. Em seus olhos havia uma fusão de cansaço e esperança. Queria acreditar que a roça, com seus ritmos e silêncios, poderia devolver ao filho o que a pressa da cidade havia lhe tomado: paciência, humildade e gratidão. Naquela semana, organizou a casa como quem prepara a terra para o plantio. Limpou o quintal, consertou o telhado com a ajuda de um sobrinho e separou sementes para o novo cultivo. Ao final da tarde, chamou o filho para admirar o céu alaranjado, vasto acima das mangueiras. Veja, Rogério, Deus pinta cada fim de tarde de uma maneira especial. Precisamos apenas parar para observar. Mãe, por favor, não voltei para me tornar poeta de pôr do sol. Preciso de oportunidades. O tom cortante feriu, mas ela respondeu com ternura. Às vezes,
A oportunidade se disfarça de trabalho e muitas vezes quase não conseguimos reconhecer. O retorno à roça não representou apenas o regresso de um homem à sua antiga casa, mas o início de um confronto silencioso entre dois mundos coexistindo no mesmo quintal. A mãe que acredita no poder da terra e o filho que só vê valor no que brilha distante. Sem perceber, ambos caminhavam para um momento que mudaria tudo. E quando ele chegasse, ninguém se esqueceria das palavras proferidas. Os primeiros atritos surgiram de maneira sutil, como farpas invisíveis no dedo. Rogério acordava tarde, e ao descer para a cozinha, já encontrava o café frio. Revirava a xícara sem agradecer e reclamava do cheiro de fumaça. Dona Teresa fingia não ouvir. Como será que essas pequenas interações moldam o cotidiano e as relações familiares? Aquecia o café novamente, colocava um pedaço de bolo de fubá no prato e tentava esboçar um sorriso. Come um pouquinho, meu filho, o bolo está fofinho. No entanto, Rogério respondeu que estava acostumado com outra coisa, lembrando que na cidade comia melhor e que ali tudo tinha gosto de roça. Essa insatisfação se refletia em seu comportamento, especialmente nas visitas à feira da vila, onde todos conheciam Dona Teresa. Ele mostrava-se impaciente com a conversa tranquila dos vizinhos, e quando seu Zé Marçal tentou fazer uma piada sobre a organização das coisas do doutor Rogério, a resposta foi um sorriso torto, seguido de uma ironia sobre catar pedras, que esfriou a brincadeira. Dona Teresa, percebendo a tensão, comprou o feijão e puxou o filho pelo braço, sem fazer alarde. No caminho de volta, ela falou em voz baixa, sem raiva, lembrando que Rogério havia aprendido muito na cidade, mas esquecido de algo essencial. Aqui, o respeito é o nosso pão cotidiano. Rogério retrucou que tinha respeito, mas não se sentia à vontade ali, o que intensificava o clima em casa, onde pequenos deslizes rapidamente se transformavam em discussões acaloradas. Em um dia de chuva intensa, o telhado começou a pingar no quarto de Rogério, que saiu gritando, ensopado, reclamando da vergonha daquela casa antiga. Decidido a resolver o problema, planejou chamar o sobrinho para trocar as telhas no dia seguinte. Dona Teresa, cansada, respirou fundo e apoiou as mãos na mesa, explicando que aquela casa era a história do pai dele, um lugar repleto de memórias. Vender seria como abrir mão de um pedaço de nossas vidas, disse ela. Rogério, secando o rosto com a barra da camisa, insistiu que queria recomeçar, mas sentia que não conseguia ali. No dia seguinte, Teresa sugeriu um trabalho leve, como catar milho no paiol e separar as sementes. Embora Rogério tenha aceitado por educação, sua paciência se esgotou rapidamente, afirmando que isso era perda de tempo e que deveria estar enviando currículos. Ela, calçando as sandálias de dedo para ir ao galinheiro, respondeu que o que realmente importa é quem está ao seu lado quando as coisas apertam, ressaltando que a terra sempre tem seu valor. No fim de semana, Dona Teresa preparou um almoço especial e convidou a comadre Lurdinha. Entre conversas de quintal e lembranças da infância, Rogério comeu em silêncio, deixou o garfo pela metade e levantou-se, pedindo silêncio no quarto. Lurdinha, preocupada, cochichou para Teresa que o menino havia perdido a doçura. Tentando manter a esperança, Teresa respondeu que ele apenas havia esquecido onde a guardou. Afinal, será que ainda há tempo para Rogério reencontrar a alegria que lhe era tão familiar? As noites tornaram-se longas, e Teresa ouvia o rangido do assoalho enquanto Rogério andava de um lado para o outro, falando sozinho e praguejando contra o celular sem sinal. Certa madrugada, ela bateu levemente na porta, perguntando se podia entrar. Na segunda-feira, Teresa passou na casa de seu antero, que contratava pessoas para cuidar do pomar. Depois de conversarem, combinaram que Rogério poderia começar na quarta-feira, meio período, até se acostumar com o serviço. Quando retornou com a boa nova, deparou-se com o filho sentado na varanda,
perdido em seus pensamentos. Consegui um emprego para você testar, disse ela. É um trabalho honesto, com pagamento em dia. A senhora decidiu sem me consultar, respondeu Rogério, levantando-se, visivelmente aborrecido. Eu só quis ajudar meu filho, insistiu Teresa, mas ele retrucou que esse bico de roça não era o futuro que ele desejava. Às vezes o caminho à frente começa aqui mesmo, comentou ela, mas ele soltou uma risada seca, afirmando que seu pé já estava rachado de poeira. Quem te liga? A indagação saiu suave, mas firme, como quem busca a verdade. Ele hesitou por um momento, o suficiente para que a mãe percebesse que os tais importantes já não existiam mais. O silêncio tornou-se denso, até que surgiu a frase que doeu como um golpe. A senhora não compreende, fica me prendendo aqui. Esse mundo pequeno, essa gente simples, eu não suporto mais. Teresa ajustou o lenço, enxugando uma lágrima antes que escorresse, e respondeu que gente simples é aquela que ainda honra sua palavra, e um mundo pequeno é o coração quando se fecha a porta. Rogério virou-se e entrou, e a porta se fechou com força. Dona Teresa permaneceu imóvel por um instante, refletindo sobre a situação. Em seguida, caminhou até o fogão, reacendeu o fogo e colocou água para ferver. Enquanto a chaleira apitava, abriu seu caderninho de capa azul e anotou mais uma linha. Hoje ele me feriu sem perceber, e amanhã tentarei novamente, pois a mãe que desiste ensina o filho a desistir. Guardou o caderno no esconderijo sob as tábuas do quarto, como quem planta uma semente em tempos de seca. Daquele ponto em diante, os pequenos arranhões transformaram-se em fissuras. E o que ainda ninguém sabia, nem o filho, nem a mãe, era que o próximo passo desse conflito atravessaria a casa inteira, como um relâmpago em dia de verão, deixando marcas que nem a chuva do mês seguinte conseguiria apagar. A manhã nasceu fria e sem o canto dos pássaros, o que prenunciava tempos difíceis pela frente. O céu estava cinza e o vento soprava forte, levantando poeira na estrada. Dentro da casa, o clima não era diferente. Rogério acordou mal-humorado, chutando a porta do quarto. Dona Teresa já estava na cozinha, mexendo o café com calma, tentando evitar que o silêncio se tornasse pesado. Quer café, meu filho? Está fresquinho. Não quero nada, mãe. Esse café preto aí parece óleo. Ela respirou fundo, buscando uma resposta, mas aquele tipo de resposta doía profundamente. Mesmo assim, pegou a xícara e deixou sobre a mesa. Eu sei que as coisas não estão fáceis para você, Rogério, mas paciência. Tudo tem seu tempo. Ele, por sua vez, retrucou. Tempo? A senhora vive dizendo isso? Eu perdi meu tempo vindo para cá. Dona Teresa permaneceu em silêncio, suas mãos enrugadas tremendo levemente. Após um breve momento, murmurou. A vida nem sempre nos oferece o que desejamos, mas sim o que realmente precisamos. Rogério avançou um passo, elevando a voz. E o que é que eu preciso, mãe? Viver cercado de galinhas, cuidando da plantação. Isso é um atraso na vida. Ela respondeu com serenidade. É o que temos, meu filho, e o que possuímos, quando bem cuidado, vale mais do que qualquer riqueza. Em um gesto abrupto, ele se virou, chutando a cadeira. A senhora não entende nada. Estou cansado dessa vida miserável, cansado desta casa velha, deste lugar que exala cheiro de terra. A mãe, com a voz trêmula, pediu. Cuidado com as suas palavras, Rogério. Esta terra já te deu o pão que você comeu. No entanto, ele gritou, perdendo a compostura. Chega, mãe. Não sou obrigado a viver com uma velha gagá. Aqui não é um asilo para cuidar de idosa. O silêncio que se seguiu foi opressivo, e nem o vento se atreveu a entrar. Dona Teresa ficou parada, fitando o filho, como se tentasse reconhecer quem estava diante dela. Sem pronunciar uma palavra, caminhou até o quarto, abriu o guarda-roupa e começou a dobrar as roupas com lentidão. Rogério, ainda tomado pela raiva, gritou da cozinha. Vai ficar muda agora? É isso? Ela não respondeu,
Apenas continuou sua tarefa. Dobrou a colcha, colocou-a sobre a mala e pegou a foto dele ainda menino que estava na cômoda. Ao sair do quarto, encontrou o filho parado na porta com o rosto tenso. "Para onde a senhora pensa que vai?" questionou, com um tom que mesclava arrogância e dúvida. Dona Teresa, firme, respondeu: "Para onde Deus quiser que eu vá, aqui já não tenho mais lugar." Ele retrucou: "Está vendo? A senhora faz drama para tudo. Fica se vitimizando, me colocando a culpa." Com os olhos marejados, ela se manteve firme. "Culpa não, meu filho, apenas tristeza. Eu te criei para ser uma pessoa boa, não para esquecer de onde veio." Sem dizer mais nada, passou pela porta segurando a mala e o retrato. Caminhou até o portão, abriu devagar e saiu. A chuva começou a cair fina e miudinha, como se o céu também estivesse lamentando a partida. Rogério ficou na varanda, observando a mãe se afastar e gritou: "Mãe, a senhora vai se arrepender?" Naquela noite, a casa parecia maior e mais fria. O vento penetrava pelas frestas e o relógio na parede soava mais alto do que nunca. Rogério acordou de madrugada e, ao olhar para a mesa, avistou a xícara de café ainda ali, esquecida, com o líquido frio e escuro. O aroma não era mais de café fresco, mas sim de arrependimento começando a surgir. Tentou dormir, mas a voz da mãe ecoava em sua mente, lembrando-o de que o que temos, quando bem cuidado, vale mais do que qualquer dinheiro pode comprar. Ao amanhecer, a casa despertou envolta em um vazio ressonante. Não havia o suave ranger das sandálias de Dona Teresa sobre o piso, nem o sussurro do café borbulhando no bule, e muito menos o aroma do pão de ontem sendo aquecido no fogão a lenha. Rogério levantou-se tarde, como de costume, mas a ausência de alguém para disfarçar a normalidade tornava tudo mais palpável. Dirigiu-se à cozinha e parou diante da mesa parcialmente arrumada. Uma xícara esquecida, o açucareiro escancarado e um pano de prato cuidadosamente dobrado sobre o fogão chamavam sua atenção. Sem pensar, ele abriu a boca e chamou: "Mãe!" A palavra pairou no ar, sem ecoar resposta, e ele fechou a boca, envergonhado, fitando seu reflexo no vidro da janela. Tentou preparar café, acendeu o fogão a lenha com 3 fósforos, imitando o que sempre vira a mãe fazer, mas a fumaça retornou em seu rosto, ardendo nos olhos. Tossindo, abandonou a lenha e acionou o pequeno fogareiro. Encheu a panela além do necessário e esqueceu de reduzir o fogo, fazendo a água transbordar. Ao provar, a bebida revelou-se rala e amarga. Bebeu 2 goles, fez uma careta e empurrou a xícara, deixando o silêncio reinar novamente. No quintal, as galinhas protestavam, pois o milho que a mãe costumava espalhar pela manhã não havia sido oferecido. Rogério procurou o saco, pegou um punhado torto e as aves brigaram, bicando seu tênis limpo. "Sai, bicho!" gritou sem jeito, enquanto o galo, triunfante, pulou a cerca, como se proclamasse a ausência da matriarca que organizava aquele pequeno universo. Por fim, olhou para o telhado e percebeu que uma telha quebrada pingava no batente do quarto, como uma lágrima teimosa. Como ele lidaria com essa nova realidade? Pegou uma cadeira, subiu e tentou improvisar com um plástico, mas escorregou, ferindo o braço no caibro. Droga! Desceu, chupando o arranhão e recordando como havia zombado da casa no dia anterior. Gradualmente, as tarefas invisíveis que a mãe realizava começaram a se manifestar como dívidas acumuladas. O chão, que sempre estava limpo, agora exibia um rastro de terra que ele trouxe do quintal, enquanto a pia, que amanhecia impecável, continha pratos do dia anterior. A cama, que se arrumava sozinha por um milagre, permanecia desfeita, e o milagre não habitava mais ali. Por volta do meio-dia, seu estômago roncou e ele abriu a geladeira, onde encontrou um resto de feijão, um pedaço de abóbora e um ovo. Tentou aquecer o feijão, mas acabou queimando o fundo
e o odor amargo se espalhou pelo ambiente. Fitou o prato e percebeu que, com a mãe por perto, até a comida mais simples tinha o gosto de lar. Agora, restava apenas comida de qualidade inferior, o que lhe fazia sentir a ausência dela. Na varanda, o vento passava pela cadeira de palha, onde Dona Teresa costumava sentar para costurar. Sobre o braço da cadeira, um dedal esquecido atraiu sua atenção. Ele o pegou, experimentou no dedo e sorriu timidamente, recordando a infância, quando costumava enfiar os dedos nos novelos e a mãe o advertia, brincando: "Menino, não desfia a vida da gente, não." Colocou o dedal de volta com delicadeza, como se temesse acordar algo que repousava ali. Nesse momento, o celular tocou, mas não era uma oportunidade de trabalho, nem uma mensagem de um amigo. Era o habitual vazio, repleto de promoções e mensagens antigas. Ele deslizou pela lista de contatos até encontrar o nome de mãe, o número gravado há anos. Apertou o botão de chamada, mas uma voz mecânica respondeu, fria: "O número chamado não existe." Desligou, engolindo em seco, e tentou novamente, ouvindo a mesma resposta. "Como pode não existir?" Sussurrou, como se esperasse uma resposta. Decidiu ligar para a vizinha Lurdinha. "Dona Lurdinha, a senhora viu minha mãe passar por aqui ontem?" "Vi sim, Rogério. Ela estava com a mala caminhando mais decidida. Perguntei se queria carona. Ela respondeu: 'Não, minha amiga, a estrada me conhece.' A senhora sabe para onde ela foi?" "Não sei não. Apenas percebi que o olhar dela tinha ares de quem tomou uma decisão." Rogério agradeceu e desligou, ficando ali parado, observando a estrada empoeirada, com o sol do meio-dia castigando o terreiro. A inquietação o levou a decidir ir até o quarto da mãe. A cama estava arrumada, o travesseiro em seu lugar e um lenço dobrado sobre a cômoda. Sobre o pequeno espelho, um fio de cabelo branco estava preso à madeira. Ele passou o dedo, retirou o fio e segurou-o no ar, como se fosse uma linha delicada que ainda o conectava a ela. Guardou-o no bolso, sem entender bem o motivo. À tarde, seu Zé Marçal apareceu na cerca. "Boa tarde, rapaz. Sua mãe está por aqui?" Ele não havia combinado com ela de pegar algumas mudas de couve, mulher caprichosa que era. Rogério pigarreou, tentando disfarçar o constrangimento. O sol mal havia dissipado a neblina da manhã, quando o barulho de um motor pesado ecoou pela estrada, trazendo consigo uma nova inquietação. Rogério estava na varanda, com olheiras profundas, tentando esquentar o mesmo café de ontem no fogareiro. Um caminhão azul, já cansado de tantas viagens, parou perto do portão. O motorista abaixou o vidro com a manivela e gritou: "Tem gente em casa?" Rogério se aproximou desconfiado, respondendo: "Tem sim, pois não." O homem, tirando o boné e limpando a testa com o antebraço, falou com um tom respeitoso: "Procuro por Rogério, filho de Dona Teresa." Surpreso, Rogério indagou: "Sou eu. Aconteceu algo?" O caminhoneiro desceu com tranquilidade, pisando firme na terra, e abriu a porta do carona. De lá, retirou uma sacola de pano amarrada com uma fita branca e um envelope pardo, onde o nome Rogério estava escrito em uma caligrafia caprichada, típica de quem aprendeu a escrever mais tarde, mas com dedicação. Ela me pediu para entregar, caso eu passasse por aqui. Disse que era para colocar nas mãos do Senhor e de mais ninguém. Nesse instante, Rogério sentiu as pernas fraquejarem. "Onde? Onde está minha mãe?" O caminhoneiro respondeu: "Encontrei sua mãe ontem na beira da BR." Antes disso, o vizinho havia lançado um olhar mais demorado para Rogério, como se quisesse dizer algo a mais, mas respeitou o silêncio e se afastou. A noite chegou rapidamente, trazendo um vazio profundo, sem o aroma da sopa, sem o canto suave que Dona Teresa costumava entoar enquanto lavava a louça, sem as conversas tranquilas na porta. Rogério sentou-se na varanda, tentando se adaptar ao que ele mesmo havia causado.
Trouxe de dentro um retrato antigo, onde era criança, sujo de barro, rindo no colo da mãe. Encostou a moldura no joelho e ficou em silêncio, ouvindo os grilos. Quis chorar, mas não conseguiu. Quis esquecer, mas não foi possível. Quando o vento ficou mais frio, ele fechou a casa e deitou-se. A cama parecia grande demais e gelada demais, refletindo a solidão que agora o envolvia. No escuro, o telhado chorou 3 gotas, espaçadas, como se marcassem o tempo. Um pensamento insistente se repetia em sua mente. Amanhã eu resolvo, amanhã eu a encontro. E assim, nessa promessa adiada, adormeceu, sem paz, sem café e sem perdão. Na madrugada, um barulho de motor distante cortou a estrada de terra e faróis passaram lentamente diante do portão, iluminando a casa por um instante antes de retornar à escuridão, onde o silêncio reassumiu seu domínio. O que Rogério ignorava era que, com o dia seguinte, a estrada traria uma notícia inesperada. Ela estava sentada em um banco da venda do Nivaldo, comendo pão com queijo e tomando café fresco. Conversamos pouco. Firme, viu? Ela me pediu carona até o trevo de São Bento. Durante o trajeto, mencionou que precisava resolver algumas pendências do passado, mas não forneceu mais detalhes. Antes de descer, me entregou um envelope e uma sacola, gestos que pareciam carregados de significado. Rogério pegou os objetos com ambas as mãos, como quem recebe algo delicado. A voz saiu baixa ao perguntar ao caminhoneiro se ele tinha notícias de para onde ela havia ido depois. O homem apenas comentou que seguiria pela estrada que conhece, e pareceu que ela sabia bem o caminho. Ajustando o boné, ele falou sobre sua mãe, que é do tipo que fala suavemente, mas ensina com firmeza. Rogério concordou, engolindo o orgulho junto à culpa, e a conversa se tornou um momento de conexão. O senhor aceita um café? Aceito, claro. Café nunca se recusa. Entraram, e o caminhoneiro tomou um gole, elogiando por educação. Rogério mal percebeu o sabor. Sua cabeça pulsava com pensamentos confusos. O visitante despediu-se com um aperto de mão forte e fez uma promessa. Se eu cruzar com ela novamente, aviso que o senhor está à procura. Faça isso, por favor. Deus lhe pague. Assim que o caminhão desapareceu na curva, Rogério fechou a porta, respirou fundo e abriu o envelope. Dentro havia uma fotografia dele, com cerca de 5 anos, sentado em um colo sujo de barro, sorrindo, ainda sem compreender o que era saudade. No verso, uma data e 3 palavras. Você é meu orgulho. Ao lado da foto, um bilhete dobrado trazia uma mensagem poderosa. Meu filho, sei que o mundo te feriu e que a raiva ocupa o espaço onde a esperança deveria estar. Não venho te cobrar nada, venho apenas lembrar. Aqui sempre houve um lugar para você. Se um dia sentir saudade de mim, procure onde tudo começou. Estarei lá de alguma forma. Sua mãe, Teresa. Rogério acariciou o papel, como se pudesse tocar a pele da mãe. O bilhete exalava o cheiro de lembranças guardadas, provocando nele uma mistura de emoções. Será que ele conseguiria encontrar o caminho de volta para esse lugar que sempre foi seu? Ele se sentou à beira da mesa, ainda de pé, com o coração descompassado. Em seguida, abriu a sacola e encontrou um caderninho de capa azul, amarrado com um barbante, além de um lenço florido, já antigo. Na primeira página do caderno, a letra familiar dizia: Caderno de cuidados e lembranças para quando eu não estiver por perto. As páginas seguintes traziam receitas simples, medidas a olho, segredos da roça, como feijão que não desmancha, remédio de chá para dor de garganta e como eliminar o cheiro de mofo do armário. Entre uma receita e outra, costuradas como preces, estavam frases como: Quem planta com amor, colhe em paz. A palavra que seguramos salva 2 pessoas e remendo bem feito não é vergonha, é história. A cada linha, Rogério se encolhia um pouco mais,
sentindo o peso da própria ingratidão. Ele fechou o caderno, apertou o lenço na mão e, pela primeira vez em muitos anos, falou com a casa em voz alta, como fazia na infância. Mãe, por que a senhora se foi sem me olhar novamente? Naquele instante, o telefone tocou. Era a comadre Lurdinha. Rogério ouviu que um caminhoneiro passou por ali. Ele te entregou um envelope? Entregou sim. Então sua mãe esteve no armazém do seu Nivaldo e conversou com ele. Parece que ela pediu um grande favor, realmente grande. Que favor? Não sei ao certo, mas o seu Nivaldo fechou a porta mais cedo ontem, algo que nunca faz. Ele mencionou que precisava resolver um assunto de tempos antigos. Essa revelação deixou Rogério intrigado, e ele guardou o caderno e a fotografia, trancou a casa e saiu apressado. Enquanto caminhava, a estrada lhe trouxe à memória momentos do passado. A curva onde aprendeu a andar de bicicleta, a ponte sobre o córrego, onde sua mãe o ensinou a atirar pedrinhas na água, e o pé de ingá de onde furtaram a merenda. A roça parecia sussurrar um mapa que só o coração conseguia decifrar. Ao chegar ao armazém, encontrou seu Nivaldo fechando a porteira lateral. Bom dia, sou o filho da dona Teresa. O comerciante retirou o chapéu e respondeu: Eu sei quem é, rapaz. Sua mãe é uma mulher de palavra. Curioso, Rogério perguntou: O senhor a viu ontem? Ela veio tratar de um assunto de papel, de assinatura. Nivaldo examinou Rogério com o olhar, como se pesasse o silêncio. Melhor você ir ao cartório da vila. O tabelião tem um documento que lhe interessa. Ela deixou pago. Rogério sentiu o chão tremer sob seus pés. Documento? Que documento? Nivaldo respondeu: Vá lá. É algo para ser discutido no balcão. E, abaixando a voz, acrescentou: Trate de merecer. Sua mãe confia muito em você. Essa afirmação ressoou na mente de Rogério, instigando-o a descobrir o que realmente sua mãe havia deixado para ele. Sem entender completamente, ele agradeceu e seguiu para a vila, com o coração acelerado. Pela primeira vez, não reclamou da estrada nem da poeira que a acompanhava. Levava consigo o envelope, a sacola e uma pergunta que não parava de crescer. O que, afinal, Dona Teresa estava preparando onde tudo começou? Antes de entrar no cartório, Rogério fez uma pausa, respirou fundo e olhou para o céu. Um bando de andorinhas riscou a manhã, como se escrevesse recados no ar. Ele empurrou a porta de vidro e o tilintar do sininho anunciou que uma parte da sua história estava prestes a se revelar. O cartório da vila era simples, com paredes amareladas pelo tempo, uma bandeira do Brasil pendurada de maneira torta e um velho ventilador de teto girando lentamente. Rogério entrou com o coração acelerado e um nó na garganta, sentindo a expectativa crescer. A moça do balcão o reconheceu de imediato e perguntou com um sorriso discreto: O senhor é o Rogério, filho da dona Teresa, não é? Ele confirmou e questionou se a senhora havia deixado algo para ele. A moça explicou que a entrega deveria ser feita pessoalmente, apenas após sua partida. Em seguida, buscou uma pasta de couro em uma prateleira e retirou um envelope grande, selado com o nome dele, escrito em letra firme. Aqui está, disse ela, enquanto Rogério recebia o envelope com cuidado, como se segurasse uma relíquia. A moça baixou a voz e continuou, revelando que Dona Teresa estivera ali há uma semana, mencionando que queria resolver um assunto de mãe. Embora suas palavras fossem poucas, os olhos dela expressavam a certeza de quem já havia tomado uma decisão. Rogério acenou com a cabeça, agradeceu e se afastou, sentando-se em um banco da praça em frente ao cartório, o mesmo onde, na infância, esperava a mãe retornar da feira. O sol filtrava-se entre as folhas do ipê, enquanto o eco distante da igreja anunciava o meio-dia. Inspirou profundamente, abriu o envelope e retirou uma carta manuscrita, cujo papel exalava um aroma de sabão e lavanda, o mesmo perfume das roupas limpas de Dona Teresa.
A caligrafia era firme, embora algumas partes apresentassem um traço trêmulo. Meu filho, se você está lendo esta carta, é porque eu já me fui. Não se assuste. Busquei um descanso que a vida na terra já não me proporcionava. Passei minha existência cuidando de você, do seu pai, desta casa e desta roça. Fiz o que pude com os poucos recursos que tinha e o restante confiei a Deus. Quando você me mandou embora, senti dor, mas compreendi. A cidade te fez esquecer o valor do que não brilha. Contudo, não deixei de te amar um instante que fosse. Como será que essas palavras afetarão Rogério? O amor de mãe não se resume à mágoa. Deixei no cartório os documentos da fazenda e as escrituras da terra em seu nome. Tudo que era meu agora é seu. Não por merecimento, mas por esperança. Esperança de que essa terra te ensine o que a vida não conseguiu. Não quero que você viva preso à culpa, meu filho. Desejo que viva com gratidão. Cuide da casa, zela pela terra, e quando o sol nascer e o aroma do café invadir o ar, lembre-se de que, de algum modo, ainda estou por perto. Com amor, sua mãe Teresa. Ao ler e reler a carta, Rogério sentiu as lágrimas brotarem sem aviso. O vento soprou suavemente, levantando o papel, como se quisesse devolvê-lo a quem o havia escrito. Ele segurou firme, dobrando-o com cuidado e encostando-o ao peito, enquanto permanecia imóvel, com o olhar perdido na poeira da estrada. Tudo o que havia desprezado, a terra, o fogão, o cheiro da lenha, a simplicidade, agora parecia ser o que mais lhe faltava. No final da carta, uma anotação discreta, quase oculta no rodapé, chamou sua atenção. Quando sentir saudade, vá até o pé de ingá perto do curral. Deixei algo para você lá. O coração de Rogério disparou ao ler essas palavras. Ele dobrou o papel, guardou-o no bolso e saiu apressado, atravessando a estrada de terra sem olhar para os lados. O vento levantava folhas secas, como se o estivesse guiando em direção ao passado. Ao chegar ao terreno onde, anos atrás, aprendeu a correr descalço, Rogério se aproximou do velho pé de ingá. As raízes robustas ainda estavam firmes, e o tronco, embora cansado, parecia um guardião de um segredo. Ele se ajoelhou e começou a escavar com as mãos, sem receio da terra. Logo seus dedos encontraram um objeto sólido, uma pequena caixa de madeira encoberta de barro. Com delicadeza, ele a retirou, limpou a superfície e a abriu. Dentro havia um caderno de capa azul, aquele que já conhecia, e sob ele um envelope menor. Ao abri-lo, deparou-se com uma fotografia de Dona Teresa, sentada na varanda, com um sorriso sereno, segurando o retrato dele ainda criança. No verso da imagem, uma última frase escrita à caneta dizia: "Agora você compreende o que é cuidar, meu filho. Cuide da nossa casa. Ela ainda é o seu lar." Essas palavras tocaram profundamente Rogério, que caiu de joelhos, o rosto sujo de terra, e chorou como não fazia desde a infância. Chorou por tudo o que havia dito, por tudo o que deixou de dizer e por ter compreendido tardiamente o que ela sempre quis ensinar. O valor do amor simples, a força do perdão silencioso. O vento soprou forte, fazendo as folhas do engazeiro se agitar, como se também compartilhasse da emoção daquele momento. E por um breve momento, ele jurou ouvir a voz da mãe ao longe, doce e firme, dizendo: "Viu, meu filho, a terra ensina, é só saber escutar." Com a carta ainda nas mãos, Rogério retornou para casa. Pela primeira vez em muito tempo, o lar exalava novamente a essência de um verdadeiro lar. O percurso foi lento, e a estrada, que antes lhe parecia insignificante, agora se mostrava longa e pesada. Cada passo levantava a poeira do arrependimento, enquanto Rogério caminhava com a carta no bolso e o olhar perdido, como se aguardasse ver a mãe surgir de trás de alguma cerca, sorrindo e dizendo: "Está vendo, meu filho? Eu disse que um dia você entenderia." No entanto,
Ela não apareceu. Ao chegar, a casa permanecia inalterada, silenciosa e cansada, impregnada de solidão. A cadeira de palha ainda balançava suavemente ao sabor do vento, e a chaleira esquecida no fogão continuava ali, coberta de pó. Ele entrou lentamente, tocando os móveis e cada canto, onde tudo parecia clamar pelo nome dela. Dirigiu-se ao quarto de Dona Teresa, onde o travesseiro ainda guardava a marca da cabeça e o lenço florido estava dobrado sobre a cômoda. Sentou-se na beira da cama e acariciou o tecido, sentindo o leve perfume de sabão caseiro. "Por que fui tão cego, mãe?" murmurou, percebendo que tinha tudo ali, e não percebeu nada. O arrependimento o atingiu com força, trazendo à memória as palavras ríspidas, as vezes em que virou o rosto, as refeições recusadas e as queixas sem sentido. Cada lembrança se tornava um fardo, e quanto mais recordava, mais seu peito doía. A voz embargou ao refletir. Eu fui o pior tipo de filho. Pegou o retrato da parede, onde estavam ele e ela na varanda, com o sol iluminando seus rostos. Embora o vidro do quadro estivesse quebrado, o sorriso dela permanecia intacto. Ele limpou com delicadeza e posicionou o retrato sobre o coração, pedindo: "Me perdoa, mãe. Troquei amor por orgulho e carinho por vergonha." A noite se instalou lentamente, trazendo consigo o aroma da chuva, e o telhado começou a pingar. Rogério acendeu o fogão a lenha, algo que nunca fizera corretamente. Mas desta vez, o fogo pegou com facilidade, como se a casa colaborasse. Colocou água para ferver, como ela costumava fazer, e abriu o caderno azul repleto de receitas e pensamentos que ela deixara. Dentro dele, encontrou mais anotações que ressoavam em sua mente. O amor só machuca quem sente, enquanto para os demais é apenas silêncio. E logo abaixo, uma frase chamou sua atenção: "Se algum dia o arrependimento bater, não fuja. Ele é o início do perdão." Após ler, ele fechou o caderno, fitou o fogo e falou em voz baixa, como se conversasse com o ar: "Eu entendi, mãe. Compreendi tudo." Na manhã seguinte, Rogério acordou cedo, pela primeira vez em meses. O galo cantou e, surpreendentemente, ele não reclamou. Abriu a janela e deixou o sol entrar, sentindo a terra úmida exalar vida. Ao sair para o quintal, plantou as mãos no solo e começou a capinar o mato, consertar o curral e cuidar das galinhas, tudo como sua mãe fazia. Os vizinhos começaram a perceber. "Olha lá o filho da Dona Teresa mexendo na roça", comentou seu Zé Marçal. "Aquele que vivia de camisa bonita agora está de enxada na mão." "Parece que a dor ensina o que o orgulho não quis aprender", respondeu Dona Lurdinha. Apesar dos comentários, Rogério já não se preocupava mais com o que diziam. Ele trabalhou em silêncio, suando, mas com o coração leve. À tarde, foi até a igreja e acendeu uma vela no altar de São José. Ficou parado, observando a chama dançar, refletindo: "Obrigado, Senhor, por ter me dado tempo para compreender." Mesmo que sua mãe já não estivesse ali, suspirou: "A gente nunca perde uma mãe. Ela apenas muda de lugar." Ao sair da igreja, o padre o cumprimentou e disse: "Rogério, sua mãe era uma mulher de fé. Ela sempre dizia: Deus não castiga, ensina." Com isso, Rogério aprendeu a cuidar da casa e da terra com o mesmo amor que sua mãe sempre teve por ele. No caminho de volta, o sol se punha e o céu se tornava dourado, lembrando os fins de tarde que Dona Teresa tanto apreciava. Ele parou no meio do terreiro, respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu paz. Agora, Rogério entendia o que sua mãe quis dizer na carta: a terra ensina, perdoa e devolve. Naquele dia, ele prometeu zelar pela memória da mãe. Todas as manhãs, antes de iniciar o trabalho, colocava uma xícara de café quente sobre a mesa e dizia: "Bom dia, mãe. O café está pronto." O vento que soprava do terreiro parecia dialogar com um suave farfalhar das folhas do engazeiro, como se a presença dela ainda estivesse ali.
Os meses foram se desenrolando lentamente por fora, enquanto no interior tudo fervilhava, como as estações que se sucedem na roça. Rogério se familiarizou com o compasso da terra. Acordava ao primeiro canto do galo, sentia a água fria no rosto, aquecia o café e varria a varanda antes que os primeiros raios de sol tocassem o terreiro. A cada novo dia, a casa parecia acolher seu novo proprietário, não aquele que tinha um documento, mas o que a tratava com carinho. No início, tudo era um desafio. Suas mãos formaram bolhas e suas costas se queixaram. Acostumada ao silêncio, sua mente clamava por barulho. Será que ele conseguiria se adaptar a essa nova vida? Ele se manteve firme, enfrentando um dia após o outro e observando os gestos discretos de sua mãe. Consertou a cerca com a ajuda de seu Zé Marçal e aprendeu a cuidar do pomar com Dona Lourdes. Ajustou o telhado ao lado do sobrinho Valdo, que sabia manejar martelo e ter paciência. Bate o prego de lado, Rogério, ensinou o sobrinho entre risadas. Caso contrário, a telha racha. Eu tô aprendendo, uai. Ninguém me ensinou a ser filho depois de grande. Com o tempo, as conversas com os vizinhos foram perdendo a timidez. Na venda de seu Nivaldo, Rogério agora comprava parafusos, sal grosso e barbante, enquanto ouvia histórias antigas, sem pressa. Sua mãe dizia que a pressa estraga o ponto do doce, comentou o comerciante, entregando um punhado de pregos. E eu estraguei muita coisa por pressa, respondeu Rogério, mantendo o olhar fixo no saco de compras. Aos domingos, após a missa, ele fazia uma visita ao cemitério. O nome de Dona Teresa não estava em lugar algum, pois ela não partira dessa maneira. No entanto, ele levava flores a si mesmo, deixando-as aos pés do cruzeiro e permanecia em silêncio, sentindo que de algum modo ela compreendia. Se você também acredita que Dona Teresa merecia mais, deixe sua opinião. Justiça por Dona Teresa. Às vezes, tinha a impressão de ouvir o farfalhar do lenço dela entre as cruzes, como se organizasse o mundo mesmo sem ser vista. Dentro de casa, o respeito tornou-se parte da rotina. A fotografia da mãe conquistou um lugar de destaque na sala, enquanto o aroma de café fresco preenchia novamente os cantos. A cadeira de palha, que antes rangia, agora estava firme, pois ele reapertou os amarros. O fogão e a lenha voltavam a cantar nos fins de tarde, trazendo uma sensação de aconchego. Em uma tarde de setembro, uma tempestade varreu o morro. O vento uivou pelas frestas e a chuva forte transformou o terreiro em um espelho. Rogério trancou as janelas, puxou o pano de chão e protegeu a porta. Quando a pior parte passou, saiu para avaliar os danos. Um galho robusto havia caído sobre o telhado do celeiro, abrindo uma fenda na comeira. Vai dar trabalho, refletiu, passando os dedos pelos cabelos úmidos. No dia seguinte, subiu com cautela pelo escoramento e começou a trocar as ripas. O sol já havia retornado e a madeira aquecida exalava um odor intenso. Enquanto se dedicava à tarefa, o martelo escorregou de suas mãos e caiu entre as tábuas do antigo piso do celeiro, desaparecendo em uma fresta. O que ele fará agora para recuperar o que perdeu? Rogério se agachou e notou uma discrepância na coloração de duas tábuas, como se alguém as tivesse removido e reposicionado. Estranhou, tocou as bordas com o canivete e sentiu o desnível. Ué, murmurou intrigado. Não havia pressa. Mesmo assim, decidiu guardar a descoberta para mais tarde, pois a chuva voltaria ao final da tarde e o telhado precisava de pregos e cuidado. Trabalhou até sentir o braço fatigado, desceu para beber água e, ao retornar, abriu o celeiro todo, como se estivesse adentrando uma lembrança. Removendo sacos velhos de canto, encostou a escada e varreu a poeira. A luz penetrava pelo buraco do telhado e iluminava o chão claro exatamente sobre as tábuas distintas. À noite, o terreiro exalava o aroma da terra recém-lavada. Rogério jantou de forma simples: arroz,
abóbora com alho e um ovo frito, enquanto observava a pequena chama no fogão. Pegou o caderno da mãe e buscou algum indício que falasse de esconderijos, reparos, segredos. Entre uma receita e outra, encontrou uma frase sublinhada. Coisa importante a gente guarda onde o trabalho alcança primeiro. Onde o trabalho alcança primeiro, repetiu, levantando os olhos lentamente, como se traçasse uma linha entre a palavra e o lugar. Com a lanterna em mãos, dirigiu-se ao celeiro e parou diante das tábuas diferentes. Ajoelhou-se e tocou a madeira com delicadeza, como se estivesse manuseando uma relíquia. O coração apertou em seu peito, mas não de medo, e sim de pressentimento. A cidade lhe ensinara atalhos, enquanto a roça lhe dera paciência. Ali, ele optou pela paciência, não forçando nem arrancando. Rogério despertou na escuridão com a tranquila certeza de quem conhece o próximo passo. O galo ainda não havia cantado, e o céu do lado de fora era uma promessa. Quando a primeira luz da manhã iluminou o terreiro, já estava com o formão e o martelo em mãos, em silêncio, ouvindo seu próprio coração. A casa respirava em uníssono. Ele se ajoelhou no celeiro, onde o quadrado de luz voltou a iluminar o mesmo trecho do piso. Encaixou o formão na borda da tábua e, com toques curtos e cuidadosos, começou a desvendar o passado. A lâmina do formão cedeu à primeira tábua com um estalo seco. Rogério respirou fundo, apoiou os dedos nas bordas e levantou devagar, como quem ergue a tampa de um tempo guardado. Embaixo, o aroma de madeira antiga, poeira e mistério. A luz da manhã filtrou-se pelo vão, iluminando o que ali se encontrava. Uma caixa de madeira clara, com as quinas desgastadas e uma flor entalhada na tampa. O mesmo padrão do lenço favorito de Dona Teresa. Ele segurou a caixa com ambas as mãos, sentiu seu peso e a depositou sobre um banco. Com um pano, limpou a superfície, acariciou a flor com o polegar e murmurou, como se a mãe pudesse escutá-lo do cômodo vizinho. Se a senhora escondeu aqui, mãe, é porque tinha grande importância. Ao abrir a caixa, encontrou no fundo um embrulho de papel manteiga amarrado com barbante. A caligrafia de Dona Teresa estava inscrita do lado de fora, destinada ao momento em que o coração aprendesse a ser sereno. Rogério desfez o nó e, ao abrir o embrulho, deparou-se com um caderno de capa marrom, distinto do azul das receitas. Na primeira página, um título singelo, Caderno de Promessas e Quedas. Folheando as páginas, encontrou anotações de vários anos, datas, pequenos desabafos, contas apertadas, súplicas a Deus, listas de compras e recados para si mesma. Entre as palavras estavam verdades que não podiam ser ditas, mas que encontraram abrigo no papel. Hoje faltou dinheiro, sobrou fé. Rogério cresceu mais um palmo, tomou vacina e chorou pouco. Perdi o sono pensando no futuro dele. Amanhã rezo novamente, pois não vou prender meu menino por medo. O amor não é cerca. Em algumas páginas havia vacinas de algodão, folhas secas do quintal e pedaços de tecido. Em outras, pequenas contas de rosário desenhadas a lápis, marcando uma dezena pela coragem e outra pela paciência. Mediu os pregos, encontrou as emendas e buscou a forma certa de retirar sem quebrar. Amanhã eu abro, decidiu, levantando-se com reverência. Embora tenha dormido cedo, o sono veio fragmentado. Sonhou com a infância correndo atrás das galinhas, a mãe rindo com o rosto suado, o pai ainda vivo, ensinando a amarrar cercas. Rogério apoiou o caderno no colo, sentiu o corpo relaxar e voltou à caixa. Dentro havia um pano dobrado e 3 objetos. A carteira de trabalho do pai, muito antiga, um chaveiro de metal com a letra T e um maço de chaves amarradas por uma fita vermelha. Preso às chaves, havia um papel que indicava o que abre e o que fecha. Ele reconheceu a chave do cadeado do galpão, a da despensa e a da velha cristaleira da sala, além de uma menor, diferente, que nunca havia visto. A letra firme no papel
Afirmava que a pequena é do que protege o que a palavra não segurou e do que protege o que a palavra não repetiu. Que segredos poderiam estar escondidos por trás dessas chaves? Pensando em voz alta, olhou em volta, como se o celeiro pudesse revelar algo. Ele se recordou da cristaleira antiga que possuía uma gaveta oculta, daquelas que não se abrem, onde sua mãe sempre proibia que mexessem. O coração disparou, mas ele não saiu em disparada. Retornou à caixa e encontrou um pacote delgado, envolto em papel pardo. Ao desdobrar, deparou-se com uma fotografia grande guardada entre duas cartolinas. A imagem retratava o casamento de Dona Teresa com o pai, em frente à mesma casa, décadas atrás. No verso, a caneta dela anotou: "Começamos aqui. Tudo que tem valor inicia de forma simples." Abaixo da foto, havia um envelope menor, selado com cera, com a inscrição: "Abra apenas quando o silêncio for mais leve que o peso." Rogério deslizou o dedo sobre a cera, indeciso. Sua mão tremia. Mas ele não cedeu e guardou o envelope no bolso da camisa, como quem coloca um compasso para a próxima jornada. No fundo da caixa, quase oculto, havia um rádio de pilha envolto em jornal antigo. Junto a ele, um bilhete breve dizia: "Se a saudade apertar, gire o botão." A voz não retorna, mas a lembrança entoa. Rogério sorriu sem mostrar os dentes, recordando-se da mãe sintonizando o rádio para ouvir as modas de viola durante todo o domingo. Encostou o rádio ao ouvido e notou que ainda restava um leve chiado, como uma respiração antiga que se recusa a partir. Ao voltar ao caderno marrom, encontrou 2 páginas coladas. Com delicadeza, separou-as, passando a lâmina do canivete nas bordas. Entre elas, surgiu um recorte de jornal que anunciava: "Prefeitura abre edital para a aquisição de alimentos da agricultura familiar." No rodapé do recorte, a letra de Dona Teresa afirmava que um dia Rogério poderia vender o que cultivasse. O nome dele merece nota fiscal. Ao lado, havia um recibo de cartório com data recente, mais recente do que a noite em que ele a expulsou. Mais adiante, um recado destinado a ele em letras grandes dizia: "Se você chegou até aqui, meu filho, é porque a vida te ensinou ou porque a dor te chamou. Ambos os caminhos levam, sente-se, respire e leia sem pressa." Ele pousou os dedos sobre o recibo, como se pedisse desculpas ao papel. Aquela data ardeu em seus olhos, lembrando-o do imposto da terra que precisava ser pago pontualmente para não manchar o nome do menino. O peito pesou, pois a mãe organizou suas coisas antes mesmo de ele merecer. Sem temor do ridículo, ele murmurou: "A senhora pensou em mim quando eu não pensava em ninguém, mãe." Permaneceu alguns minutos em silêncio, sentindo a casa respirar junto com ele. Então, com cuidado, guardou o que poderia retornar à caixa e separou o que precisava levar consigo: as chaves, o caderno marrom, o envelope lacrado e o rádio. Ao fechar a caixa e devolvê-la ao esconderijo, reposicionou a tábua, desta vez sem pregos, como se aceitasse que o passado agora poderia ser revisitável sempre que necessário. Na sala, diante da cristaleira, a pequena chave cintilou em sua mão, despertando uma curiosidade sobre o que poderia estar escondido. Ele a girou na fechadura oculta sob a moldura, e a gaveta, que durante toda a vida se negou a se abrir, finalmente cedeu com um suspiro da madeira. Dentro, encontrou um embrulho envolto em um pano branco, amarrado com um laço simples. O coração acelerou enquanto desfez o nó e levantou o tecido, deparando-se com um maço de papéis cuidadosamente organizados. No topo, uma anotação dizia: "O que é do meu filho antes que ele mesmo saiba cuidar?" Rogério não virou tudo de uma só vez, pois aprendeu que algumas verdades necessitam de um assento, água fresca e um momento para respirar. Pegou o maço e o colocou sobre a mesa da cozinha, preparando café como ela lhe ensinara, em fogo baixo, sem pressa.
Somente então respirou fundo para começar a leitura, ciente de que o que estava por vir não era apenas papel, mas a costura final de um gesto que se iniciara muitos anos atrás, quando uma mulher decidiu amar sem esperar retorno. Com um maço de papéis sobre a mesa, ao lado do bule fumegante, a chaleira cantava suavemente, como se quisesse marcar o compasso de uma leitura que exigia respeito. Ele desamarrou a fita com cautela, ajustou os óculos arranhados que herdara do pai e começou pelo alto do primeiro documento. O brasão do cartório e a palavra que ecoou pela sala foram: escritura, datada de um tempo mais recente do que a noite das palavras que feriram. Ele leu devagar, a boca acompanhando em silêncio a transferência de propriedade rural por doação com reserva de usufruto vitalício. Seu nome aparecia completo, como nos tempos de boletim escolar, e no final da página, a assinatura firme de Dona Teresa. Doação, sussurrou, encostando os dedos no papel, surpreso ao perceber que a senhora fizera isso antes de ele partir. Virou a folha e encontrou anexos, certidões negativas, comprovantes pagos, o cadastro da terra atualizado, tudo em ordem. Cada carimbo era um tijolo na muralha de cuidado que ela erguera sem que ele percebesse. Entre os papéis, um recibo dobrado trazia uma mensagem dela, simples e direta, que parecia resumir todo o amor e preocupação que ela sempre teve por ele. Deixar tudo certo para meu menino, não ter vergonha do próprio nome. Os olhos arderam enquanto o vapor do café embaçava sua visão. Ele piscou para que as letras voltassem ao foco. Sob a escritura, repousava uma pasta transparente que continha um plano manuscrito por Teresa, com linhas retas organizando meses, tarefas e contas. Plantio de feijão, talhão do fundo, março, colheita do milho, junho, secagem no paiol, entrega na cooperativa, verificação do edital da prefeitura e, num canto, um lembrete quase maternal. Não esquecer a marmita e a água. O trabalho exige força e sabedoria, e isso o fez refletir sobre a importância de cada detalhe. Ao virar a folha, ele encontrou algo que gelou suas mãos, uma cópia de um registro de poupança, um valor modesto movimentado poucos dias antes da tempestade. Ao lado, a caligrafia de Teresa trazia uma mensagem de esperança. Se precisar, use. Não é esmola, é sustento para recomeçar. Ao pé da nota, um post-it com humor rural alertava para não se deixar levar por gastos desnecessários da cidade, onde tudo custa mais. Rogério respirou fundo, fechou os olhos por um momento e pressionou o papel contra o peito. O aroma do café, o som do vento no beiral e a lembrança do sorriso dela diante de um bolo que crescia no forno entrelaçaram-se em um nó quente. Mãe, a senhora já me deu tudo, murmurou quase em lamento. E eu ainda quis mais, desejando menos. Voltando ao maço de cartas não enviadas, escritas a ele e nunca postadas, encontrou uma que dizia: Meu filho, quase te liguei hoje. Quase. Preferi pedir a Deus que sopre suavemente na sua mente. Em outra, se você voltar e se ferir novamente, eu costuro. Tenho linha e experiência para remendar. Em mais uma, ela escreveu: Ontem sonhei que ríamos na varanda. Acordei sozinha, mas com a certeza de que o riso retorna quando escolhemos não nos amargar. A reflexão sobre esses sentimentos o levou a encontrar 2 envelopes, um com carimbo do cartório e a anotação de que o registro já estava em seu nome, protocolado. O outro, fechado e pesado, trazia a mesma cera do bilhete que ele guardara no bolso. Na frente, a caligrafia dela dizia para abrir quando entender que herança é compromisso. Seu coração acelerou. Ele pegou o envelope e, desta vez, rompeu a cera. Dentro, uma carta breve continha um pendrive preso com fita. A mensagem afirmava que papel pesa mais que palavras. Neste pendrive estão as fotos da roça desde a época do seu pai, as notas de venda que consegui, os contatos da cooperativa
E, importante, o vídeo que gravei no cartório. Se algum dia você duvidar de mim ou de você, assista. Será que esta herança não é também um convite para relembrar e redescobrir suas raízes? O resto a terra ensina. Rogério permaneceu imóvel, segurando o pequeno pendrive entre o indicador e o polegar, como se fosse uma semente que promete uma boa colheita. Ele direcionou o olhar para a tomada e para a antiga televisão com entrada USB, adquirida durante uma liquidação na vila muitos anos atrás. Com um gesto suave, limpou a tela do aparelho, ligou-o, conectou o pendrive e aguardou o momento em que a imagem surgisse. Assim que a pasta se abriu, fotografias da infância apareceram. O pai erguendo o menino no ar, Teresa em sua juventude, sorrindo com as mãos cobertas de massa de pão, a casa antes da reforma, o pomar antes da geada e uma pasta intitulada Cartório. Intrigado, ele clicou sobre ela. O vídeo começou com o som do ventilador do cartório, aquele mesmo vento morno que ele havia sentido pela manhã na vila. A câmera balançava ligeiramente até focar o rosto de Dona Teresa, sentada, elegantemente arrumada com um lenço bonito e um olhar firme. O tabelião, fora do campo de visão, pronunciou. Dona Teresa confirmando: a senhora está doando a propriedade ao seu filho, Rogério, mantendo o usufruto enquanto viver. É isso? Ela pareceu séria. Sim, é isso, moço. E após um suspiro que parecia carregar décadas, completou. Ele é meu filho. Filho. A gente não abandona no meio do caminho. A gente abre trilhas, mesmo que o menino não veja o caminho. Nesse momento, Rogério levou a mão à boca, enquanto a imagem dele tremia na tela. A mãe prosseguiu como se estivesse conversando com alguém à sua frente, e não com um funcionário do cartório. Se ele precisar aprender pela dor, peço a Deus que a dor seja breve, mas se for longa, que pelo menos seja uma boa professora. E quando ele perceber que a casa ainda está de pé, eu cuido disso. O tabelião interrompeu, indagando se ela desejava deixar alguma mensagem para seu filho como registro. Com um sorriso sutil, quase reprimindo as lágrimas, ela respondeu: quero sim, Rogério, meu filho. Quando você ouvir minha voz, talvez eu já esteja em outra margem da estrada. Não tenha pressa de me encontrar. Primeiro descubra a si mesmo. Cuide da nossa roça, zele pelo seu nome. E não sinta vergonha de voltar atrás. Quem retorna, quando o caminho certo está atrás, na verdade, avança. Ao final do vídeo, a sala ficou envolta apenas pelo som do vento e da chaleira. Rogério encostou a testa no antebraço e chorou sem reservas. Era um choro de adulto, daqueles que purificam sem inundar. Ao erguer o olhar, uma nova serenidade havia se instalado em seus olhos. A revelação não dizia respeito apenas à posse da terra, mas à descoberta de si mesmo. Rogério acabara de guardar a pasta com as escrituras quando o céu se fechou abruptamente. Ele organizou os documentos em uma pasta limpa e guardou o pendrive em uma gaveta que agora tinha chave, com uma caligrafia cuidadosa que não utilizava desde os tempos de escola. Redigiu um bilhete para fixar na geladeira. Herança é compromisso. Cuidar é um verbo do presente. Enquanto isso, no terreiro, o sol começava a se pôr. Rogério lavou o rosto na bica, ouviu ao longe o canto de um sabiá e sentiu o ar leve, como após uma chuva. Embora a dor ainda persistisse, agora trazia consigo uma corda estendida, a oportunidade de atravessar. Na varanda, antes de retomar suas atividades, ele preparou 2 xícaras e colocou uma em frente à cadeira vazia de palha. A tarde descia com um vento peculiar, capaz de agitar até o que estava parado por dentro. Mãe, o café está pronto e eu também. Rogério permaneceu na varanda, observando a água limpar o terreiro. Está vendo, mãe? Falou para si, como já fazia há algum tempo. A casa permanecia firme, como a senhora prometeu. Nesse momento, ouviu um rangido curto e familiar vindo do portão.
O mesmo som que acompanhou sua infância inteira. Não era o vento, nem uma lembrança. Era o ferro em madeira e alguém empurrando do lado de fora. Rogério firmou os pés no chão, sentindo o coração subir à garganta. A chuva se intensificou enquanto ele dava 2 passos, depois mais 2, e gritou sem força: "Quem está aí?" O portão se abriu lentamente, rangendo novamente, e o mundo pareceu desacelerar. Sob um guarda-chuva preto, uma figura pequena com um lenço claro na cabeça entrou devagar, como quem pede licença à própria chuva. O caminhoneiro que conhecera alguns dias atrás vinha logo atrás, segurando uma mala gasta. "Boa tarde, moço!" O motorista gritou acima do barulho da água. "Eu trouxe de volta quem nunca saiu de verdade." Rogério ficou sem palavras. A mulher ergueu o rosto, e a luz cinza da tarde iluminou aqueles olhos que ele conhecia de cor, 2 brasas suaves, que nunca se apagavam. As rugas eram as mesmas, mas havia uma nova firmeza, como se as margens de um rio pudessem respirar. "Mãe", saiu quase como um sussurro. Dona Teresa abaixou o guarda-chuva, molhou o vestido sem se importar e ofereceu um sorriso tímido, daquele jeito que implora por paz antes de falar. Ele notou que ela estava mais magra, mas de pé, inteira, presente. "Eu disse que voltaria quando a casa estivesse pronta para te receber", falou com simplicidade. "E ela está. Eu vi daqui da estrada." Ele desceu correndo os 3 degraus da varanda e parou diante dela, sem saber se a abraçava, se ajoelhava, se pedia perdão ou tempo. A voz saiu entrecortada: "Me perdoa, mãe. Me perdoa por tudo que eu disse, por tudo que não percebi. Eu te mandei embora." Ela encostou a palma da mão no rosto dele, que estava quente. "Quieto, meu filho. Palavras proferidas não retornam, mas o coração pode voltar, desde que deixemos a porta entreaberta." E eu deixei. O caminhoneiro arrumou sua mala no chão e, com discrição, despediu-se. "Dona Teresa, a senhora cumpriu o que prometeu à beira da BR. O rapaz também fez a sua parte. A casa está pulsando. Que Deus lhe pague, meu amigo", agradeceu ela, reconhecendo a bondade do homem. "O senhor foi um verdadeiro anjo na estrada." O homem fez um gesto com o boné, abriu o portão e desapareceu sob a cortina de chuva. Ficaram ali, mãe e filho, ouvindo a água cantar no beiral, enquanto o aroma da terra despertava memórias. Rogério pegou a pesada mala do tempo e a levou para dentro. Na varanda, Dona Teresa acariciou a madeira recém-lixada e notou a nova tela da janela, a telha trocada e a horta remexida. "Você organizou a casa", disse com um orgulho suave. "A senhora organizou minha vida primeiro", ele respondeu, respirando fundo. "Eu apenas segui os traços do seu caderno." Entraram. A sala exibia 2 xícaras na mesa, e ela observou com ternura. "Uma é minha?", indagou, com o humor de quem devolve a rotina ao seu devido lugar. "Sempre foi", ele respondeu, puxando a cadeira. "Eu guardei sem saber quando a senhora voltaria." Dona Teresa sentou-se devagar, retirou do bolso do vestido um envelope amassado e o colocou sobre a mesa. "Quando saí, fui resolver 2 pendências. Uma era em papel, você já sabe. A outra era comigo. Fui aprender a perdoar meu menino antes de pedir que ele se perdoasse." Tocou o envelope com o dedo indicador. "Aqui dentro está o que faltava. Uma explicação e um pedido." Rogério fitou o envelope como se visse um coração dobrado, mas não o abriu imediatamente. Em vez disso, levantou-se, dirigiu-se ao fogão a lenha, reacendeu as brasas com a habilidade que finalmente dominou e preparou o café novo do jeito que ela apreciava. O aroma subiu quente e familiar, criando um ambiente acolhedor. Ele trouxe o bule, encheu as 2 xícaras e sentou-se. O barulho da chuva suavizou, como se a casa pedisse silêncio para o momento certo. "Antes de ler", disse ele, agora com voz firme, "deixe-me mostrar algo." Pegou o controle remoto, ligou a televisão e conectou o pendrive. A imagem do cartório surgiu,
E a voz dela, mais jovem um dia antes, agora mais antiga, preencheu a sala. Dona Teresa assistiu a si mesma, séria, confirmando a doação e falando para um futuro que, afinal, havia chegado. Quando o vídeo terminou, ela enxugou um canto do olho com um lenço. Eu queria que você ouvisse no meu silêncio o que não consegui expressar no seu grito, explicou, sem dramatização. Às vezes, escrevemos porque a vida não nos dá fôlego. Rogério assentiu, tomou o envelope das mãos de sua mãe, respirou fundo e, com cautela, quebrou o lacre. Dentro, encontrou um papel dobrado e uma pequena chave, semelhante àquela que abrira a gaveta da cristaleira, mas ainda menor, antiga e opaca, com um número gravado. Ele olhou para Dona Teresa perplexo. Essa chave é de quê? Dona Teresa indicou com o queixo a porta dos fundos, o curto corredor que levava ao seu quarto. É do meu baú, aquele que você nunca viu aberto. Fica ao pé da minha cama, coberto com uma colcha de retalho. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Lá dentro está a história que faltava ser contada, algo que explica minha partida e, mais ainda, meu retorno. Rogério prendeu a respiração por um instante. O mundo pareceu suspender o tempo. A chuva transformou-se em garoa e a casa inteira inclinou-se para escutar. Se você tiver coragem, meu filho, ela finalizou, estendendo a mão sobre a mesa. Ele segurou a mão dela com ambas as suas, como fazia na infância, quando temia a escuridão. Levantaram-se juntos, atravessaram o corredor lentamente e pararam diante do antigo baú de madeira, desgastado pelo uso ao longo de décadas. Rogério ajoelhou-se e a pequena chave pesava em seu dedo indicador. Na fechadura, encaixou-se perfeitamente, como se o destino também fosse um habilidoso serralheiro. O clique soou claro, breve e definitivo. O baú se abriu, revelando um pedaço de passado inesperado, o elo que faltava para unir o que foi ao que ainda poderia ser. Quando a tampa se ergueu, o aroma do tempo escapou, uma mistura de madeira envelhecida, tecido guardado e saudade. Dentro havia poucas coisas, mas cada uma parecia carregar uma vida inteira. Em cima, um vestido branco cuidadosamente dobrado, aquele que Dona Teresa usou no dia de seu casamento. Que segredos o passado ainda guarda? Ao lado, uma caixa de sapatos repleta de cartas antigas, fotografias e um envelope amarelado com o nome Rogério, escrito em letras grandes. Ele apanhou o envelope e lançou um olhar à mãe, que assentiu em silêncio. Dentro, encontrou uma carta escrita com uma caligrafia trêmula, mas firme. Meu filho, se você está lendo isso, é porque compreendeu que o amor vai além das palavras. É atitude. Guardei aqui as cartas que nunca te enviei. Em todas, expressava meu amor, mesmo nos momentos de dor. Parti para te dar o que a vida nunca me ofereceu, tempo para refletir, espaço para sentir. E agora voltei, não para cobrar nada, mas para conhecer o homem que o arrependimento ajudou a fazer florescer. Esta casa é sua, esta terra é sua, mas acima de tudo, o perdão é nosso. Com lágrimas nos olhos, Rogério se ajoelhou no chão, segurando a carta com as mãos trêmulas. Mãe, passei a vida inteira sonhando em ser grande, e agora percebo que o auge da minha grandeza foi quando cabia em seus braços. Dona Teresa se agachou, envolveu o filho em um abraço apertado e com a voz embargada sussurrou: Então, venha para cá, meu menino. A mãe sempre esteve aqui. O tempo pareceu suspender-se, o barulho da chuva desapareceu e o vento acalmou-se. Ali estavam, apenas os dois, unidos entre o passado e o presente, permitindo que o perdão realizasse sua mágica. Após um longo momento de silêncio, levantaram-se. A mãe fechou o baú com delicadeza, como se estivesse concluindo um capítulo, e declarou: Agora tudo está em seu devido lugar. A casa, a terra e o coração. Naquela noite,
A luz suave da lamparina iluminava a varanda enquanto Rogério sintonizava o rádio antigo. Entre os chiados, uma melodia de viola ressoava suavemente, recordando as tardes de domingo que ela tanto apreciava. Dona Teresa, enquanto costurava, tinha ao lado o filho que cuidava das plantas que ela adorava. A casa finalmente recuperara seu calor de lar. Assim, no silêncio do campo, onde o tempo caminha descalço, mãe e filho recomeçaram, não como antes, mas da maneira certa, com amor, respeito e a certeza de que nunca é tarde para retornar ao lar. Afinal, o perdão, quando chega, é como a chuva que alivia a seca. Vem suavemente, mas transforma tudo. Se essa narrativa tocou seu coração, deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, curta, inscreva-se e compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar do poder do amor e do perdão. Antes de ir, clique na próxima história. Mais uma emoção está te esperando lá. Até a próxima. M.